Eita, que alegria! Hoje o bate-papo é direto da fonte, né? Onde eu venho de vez em quando aprender um pouquinho, colher um pouquinho de informações. E eu estou aqui com o excelentíssimo Luiz Torres, quilombola, meu tio, escritor, historiador, compositor, sambista de fato. E a gente vai bater um papo mais uma vez sobre a nossa amadíssima vizinha faladeira. E eu já vou levantar aqui uma questão meio polêmica, que a gente, né, nos bastidores aqui em off, a gente sempre discute em casa, que é a questão do pioneirismo, de ser ou não ser a primeira escola, e aí pela visão do Luiz Torres, como é que ele trata esse assunto? Pô, Léo, a gente já conversou em algumas outras oportunidades, né? A Vizinha Faladeira é uma escola importante na região, tá? Mas ela é um produto de um momento social, um momento de transformação nesse lugar onde nós nascemos, muito interessante. A Vizinha Faladeira é uma escola da pequena África. Ela não é do Santo Cristo, ela não é da Saúde, ela não é da Lisboa, ela é uma escola da pequena África. E ela é da pequena África como a Estácio de Sá, a Deixa Falar, também é da pequena África. Porque, segundo o Heitor dos Prazeres, toda essa região que engloba toda a região portuária, mas Praça 11, Catumbi, Estácio, é a pequena África. Isso que é o negócio. A escola de samba, o modelo escola de samba, que vai ser o referencial da formação da cultura do Rio de Janeiro, que vai agregar e vai definir as relações entre o povo mais proletário da nossa cidade e do nosso estado, com essa instituição cultural que vai dizer que a cultura afrodescendente, que a cultura daqueles que foram marginalizados pela escravidão, sobressaiu ao modelo que se tentou produzir de uma cultura europeia, numa cidade que foi escravista e depois ela se tornou proletária e capitalista, né? Então, sem polemizar qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a melhor e qual é a pior, né? Eu acho que eu sempre trabalho nessa perspectiva. O modelo, o conceito, escola de samba, nasce na pequena África, onde está a Vizinha Faladeira e onde está a Vizinha Fala. E onde estão os homens pretos e os homens pobres que vão, de uma certa maneira, dinamizar esse conceito, que vão, no primeiro momento, dar valor e dar sentido a essa criação, né? E depois vai ser a marca da cidade, assim, tipo, a cultura do povo vencendo a cultura das elites que buscavam o modelo europeu, que foi sucumbido pelo popular, pela forma de ser do popular, com samba, com a fantasia, os conceitos de contar a história desse povo. E o senhor me fez refletir, né, toda essa questão de serem duas escolas de samba, né, do mesmo lugar, né? Onde assim, o povo que de uma certa maneira, vai ser atendido e vai ser valorizado, e que vai se tornar elemento primário, né, matriz da escola de samba, e está nesses dois lugares. Está nesse lugar aqui. Desde o Heitor de Prazeres, todos os historiadores, todos os antropólogos que falam sobre o carnaval, reconhecem esse ponto. Tem gente falando, o samba nasceu na Pedra do Sal. A Pedra do Sal talvez é o epicentro desse processo. E a gente olhando de hoje. Aí, pegando esse gancho, seguindo a linha do tempo, a Vizinha Faladeira ela desfilou por bons carnavais, né? Era uma escola lindíssima, né? 32 até 38, 39, 40. Né? Isso, as 40. O último desfile que ela faz um protesto, passando por trás do jurado e estendendo uma faixa, dizendo que ela estava dando adeus ali ao carnaval naquele momento. Aí ela para, né? Em 40 ali ela para e fica 50 anos fora do cenário carnavalesco, né? E o senhor acompanhou de perto esse renascimento, né? Era dentro de casa, esse assunto era conversado, como se fala hoje em Flamengo e Vasco. O meu pai, quer dizer, é o homem do samba. Meu pai, desde quando eu nasci, meu pai é o homem do samba. Quando eu nasci, meu pai era compositor de Salgueiro, na década de 60, né? Disputou samba de enredo no Salgueiro, né?
E durante o período dos anos 70, ele andou por várias agremiações, mas sempre marcado por um pertencimento ao samba dessa região. Todos os blocos carnavalescos que tem na região portuária, que de uma certa maneira seria herdeiros da vizinha faladeira, quando a vizinha estava no silêncio, que se iniciou na década de 40, 39, 40, né? Os blocos passaram a representar o espaço de participação dessa comunidade, né? Então, a gente depois da Avenida Faladeira teve algumas escolas importantes na Providência, mas a vizinha é que chegou ao maior estágio, né, de representação, por ter ganho o carnaval e por ter criado uma polêmica. E uma outra coisa que eu acho legal da vizinha é que a vizinha sai em pleno Estado Novo. A vizinha é uma escola que sai de cena com um protesto contra o modelo de carnaval que já estava sendo operado pela instituição pública, pelo Estado, né? E ela sai em protesto a isso. Eu, sinceramente, não sei exatamente o viés político que está inserido nisso, profundamente. Mas alguma coisa tem. Você acha que teve alguma? Sim, duas coisas que eu acho interessantes. A saída da vizinha em 39, 40. Não era só carnaval. Não era só carnaval. E o retorno em 89, em plena redemocratização, em pleno momento da redemocratização no seu ápice, que foi no período da presidência da República. A vizinha é uma escola que tem no seu DNA uma espécie de resistência política. A vizinha tem isso. Isso é profundo na vizinha, né? Algumas pessoas que estavam dentro da vizinha tinham essa inspiração. Talvez nem toda a comunidade, né? Mas boa parte tinha isso. Eu acho que a vizinha tem de profundo mesmo essa perspectiva, né? Ela vem junto com esses ventos de liberdade, esses ventos de uma novidade que a eleição para presidente em 89, fechando o ciclo político, né, que é o fim da ditadura, né, o fim daquele o último parâmetro que nós medimos de liberdade, que era poder votar no presidente, né? Ela trouxe isso, ela veio com isso. Isso foi super legal. Embora os enredos da vizinha foram enredos tematizados sobre a afirmação do samba. Eu sou samba, os enredos em homenagem a Clara Nunes, né? São enredos mais ou menos afirmativos ao seu DNA com o samba, né? O retorno da vizinha em 89, no primeiro carnaval em 90, né? A vizinha teve 3 sambas, os 3 sambas que foram porta-voz da escola foram sambas do momento do meu pai. Então, eu vivenciei isso muito claro. Eu ia para a quadra acompanhar o samba, vi o processo de construção de alguns desses sambas por ele, a apresentação desses sambas por ele, quando chegou até chegar na boca do povo e na quadra, né? Vi como ele, o Paco e o Pintado eram dedicados a esse processo. Meu pai estava completamente integrado. Meu pai vivia basicamente aqui no Santo Cristo, né? No retorno da vizinha. E meu pai, apesar de ser um homem de pouca instrução, no sentido de ter ido pouca escola, ele era um homem muito culto. Ele era um homem de muita visão. Ele era um homem que eu achava muito inteligente. Meu pai lia livros. Eu sou uma pessoa criada no Morro da Favela, né? E minha referência de leitura é meu pai. Meu pai lia, entendeu? Aquilo me chamava a atenção. Eu, criança, vendo meu pai ler, eu comecei a ler porque meu pai lia. Embora meu pai fosse um homem, era um operário, entendeu? Um malandro, era um malandro na sua essência, né? Um malandro no bom sentido, né? Aquele cara do sambista, que ia pro samba, que fazia noitada no samba, que vivia de escola em escola. Ele também era um crítico, para você ter ideia. Quando na década de 70, você tem aquele carnaval opulento, né, cheio de perspectiva de riqueza que a Lígia falou faz, o meu pai é o primeiro que se levanta fazendo um samba criticando aquilo. Esse samba foi gravado no disco Pé no Chão, pela queridíssima Beth Carvalho, saudosa Beth Carvalho. Mais ou menos assim, ó. Depois que o visual virou quesito na concepção desse sambinho, o samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro.
O samba que nasceu, menino pobre, agora se veste de nobre no desfile principal. Onde o mercenarismo impõe a sua gana e o sambista que não tem grana não brinca mais no carnaval. Onde o mercenarismo impõe a sua grana e o sambista que não tem grana não brinca mais no carnaval. Ai, que saudade que eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado, orna de alta costura, com luxuosos bordados. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo os desfiles lhe tiraram o prazer de ver. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo os desfiles lhe tiraram o prazer de ver. Tudo isso porque depois que o visual virou quesito. É mais ou menos por aí. Isso também é bom, é legal e emblemático. Ele é a faixa 1 do disco da Beth, assim, a primeira música era Vou Festejar. Chora, não vou ligar. A primeira música. A segunda música qual era? Visual. A segunda música desse disco, né? A Bolacha, né? A segunda música era o visual, e o visual era uma crítica a esse carnaval. Alguns críticos musicais, na época do Elizabeth, até deu ênfase a esse ponto. Né? Mas a Beija-Flor era uma coisa tão grandiosa, que as pessoas até discutiam a ideia desse novo modelo de escola de samba. Dois momentos importantes. O visual é o prenúncio dessa crítica. Depois veio o bumbum bate-bumbum para o Corundum. A Império Serrano chega ao Carnaval de 82, vencer um Carnaval, fazendo crítica também a isso. A Império Serrano fez no Carnaval de 82 o modelo visual que o samba do Neném, gravado pela Pedro Carvalho, fazia em 78, sobre esse modelo de escola de samba que a Beija-Flor se tornou e se tornaria, né, a partir dessa coisa do investimento, né, que se produziu. Né? Achei interessante isso. Meu pai trazia isso. E, ao mesmo tempo, ele estava numa escola pequena, que é a vizinha, uma escola que ressurgia, né, e buscava um espaço de se tornar, de retornar a ser uma escola grande, porque a vizinha, quando sai de cima, sai com uma escola grande. A vizinha ganha o carnaval, disputa o outro com um enredo um pouco estranho para um país naquele momento. A gente não pode esquecer que o enredo que foi posto para a vizinha era um enredo que, de uma certa maneira, rompia com o modelo nacionalista da ditadura Vargas. A gente está em pleno modelo do Estado Novo, a afirmação de um conceito de um Brasil brasileiro, né? E aí a vizinha vem com um enredo falando sobre planejamento, sobre a Divilândia, e de repente alguém achou que aquilo ali pudesse ser uma espécie de contraponto ou conflito aos modelos nacionalistas que já se propõem no Carnaval a partir da chegada do Estado no controle disso. O Estado começa a controlar o Carnaval a partir de 34, 35, controlar o Estado, ter o controle sobre o Carnaval. Nesse momento da história do Brasil, nós temos uma inversão, né, de coisas que vão... O malandro, que num primeiro momento era supervalorizado porque ele era a gênese do proletário que não cabia no sistema, ele passa a ser marginalizado de forma muito mais profunda no sistema, e o Getúlio Vargas vai transformar ele no cidadão enquadrado. A própria música lá do Luiz Batista, o Pedro São Januário, é trocada. Ela começa uma letra de desafeto ao trabalho, e depois ela se torna o hino do trabalhador. Isso foi feito na década de 40. Então, esse é o cenário que a vizinha sai de cena. E aí, nesse período que a escola renasce, o meu avô, né, seu pai, emplaca 3 sambas de enredo, um seguido do outro, né? E se não me falha a memória, eu acho que a escola vai bem nos 3 anos, né? Ela vem subindo. Ela chegou, ganhou, chegava pra cá, entendeu? Ela foi chegando
em ascensão. Ela foi chegando, né, nesse processo e foi ascendendo de um grupo para o outro, né, nesses 3 primeiros anos com esse samba. E era interessante, ele era visceral como compositor. Meu pai era um compositor da região, né? Ele assim, é um dos herdeiros claros do samba dessa região. Ele participou como compositor em todos os blocos, ele esteve ativamente, teve parceiros em diversos dos blocos, desde o Independente do Mundo do Coração das Meninas, Fala Meu Lu, Eles Que Digam, ele foi parceiro e foi integrante desses blocos e foi parceiro de todos eles, além de escola de samba. A origem dele lá no Salgueiro, nos anos 60, depois foi para o Dito de Lucas, foi para as escolas lá da Zona Oeste, lá da Cidade de Deus, Unidos de Jacarepaguá, participou, né? Unidos de Lucas, Em Cima da Hora, foi parceiro de compositores desse lugar. Então, ele é um homem visceral no samba. Quando a vizinha volta, meu pai vê a oportunidade desse compositor, que além de participar dos blocos e além de participar de outras escolas, de outras regiões que não era dele, ele vê a redenção, a volta de uma escola que está no DNA dele. Quando ele faz o seu samba, o samba é o samba, entendeu? É o samba. Faz o enredo da vizinha, eu sou o samba, deu para o neném assim, talvez desses 3 sambas que ele fez é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto. Eu já curto mais o Quem é do Mar não enjoa. Inclusive, queria também fazer esse paralelo, essa história que a gente conversa aqui nos bastidores sobre um samba que o senhor escreveu baseado na vivência dele ali compondo o Quem é do Mar não enjoa. Primeiro vamos fazer Quem é do Mar não enjoa, só um trechinho para a galera se ligar aí. Em seguida, o senhor teve o tato de escrever algo inspirado, né, no seu pai ali escrevendo um samba também, que é, por sinal, um belíssimo samba que eu gosto muito. Quem é do Mar não enjoa foi mais ou menos assim. Saúde, Santo Cristo e Gamboa, foi nesta beira de cais que surgiu nossa vizinha bambambam dos carnavais. Saúde, Santo Cristo e Gamboa, foi nesta beira de cais que surgiu nossa vizinha bambambam dos carnavais. Quem é do Mar não enjoa, é um dos sambas desses 3 assim, é o que mais me pega, mais me marcou. Do Neném, né? Neném, Pintar, Pipaco. Todos os 3 sambas que a vizinha desfilou de 90 a 92, né? Nos seus primeiros anos, foi desses 3 autores aí. Os três juntos formaram um trio de vencedores. Os primeiros sambas da vizinha, os enredos eram do Jorge Nova, um carnavalesco que estava em ascensão. Não pode esquecer que na vizinha faladeira, diversos outros carnavalescos importantes passaram. Milton Cunha, o Paulo Barros foi carnaval da vizinha. Esses que viraram expoentes e representantes da história do carnaval a partir dos anos 90, esses caras passaram pela vizinha. Eu vivi isso. Né? Por exemplo, eu desponto na vizinha, né, como compositor, como músico, e daqui eu vou desfilar em outras escolas, vou compor em outras escolas, vou ser campeão em outras escolas, né? Assim como outros e outros passaram aqui, porta de bandeira, como o senhor colocou, carnavalesco, passaram por aqui, mestres de bateria, né, que hoje estão em escolas do grupo especial até, né, que começaram a sua caminhada também na vizinha faladeira, né? Então, a vizinha tem muito disso, de fazer talentos, né, de expor talentos, de exportar a galera para o mundo, né? A vizinha é a escola da essência da africanidade na nossa região. Ela só precisa incorporar isso mais profundamente. Está voltando a incorporar isso. Está voltando de componentes. Hoje, né, fazer uma leitura, entender da grandiosidade da vizinha, por ela representar uma grande escola da grande pequena África, que é referência da formação da cultura da cidade do Rio de Janeiro, enquanto pela instituição do samba e do carnaval. Só está faltando isso. Quando a gente não recuperou o carnaval como uma referência da ascendência africana, da importância cultural, do quilombo tradicional não voltou, e vivendo e trazendo essa legitimação da pequena África. Eu sou de um grupo que, há 20 anos atrás, começou a falar isso. Não, a pequena África é isso aqui. Isso aqui é o quilombo, é a representação da nossa identidade e herança africana. Quem falava isso na universidade era o João Filho, tá?
afirmava isso, mas ele dizia o seguinte: isso só tinha importância se tivesse gente, se tivesse quem representasse isso. Só uma pedra só não quer dizer nada. A pedra só como pedra é só uma pedra. Ela só é elemento produtivo e importante se ela representa a vivência daqueles que foram marginalizados e superaram isso com as suas felicidades. É isso que a gente tem que fazer. A escola de samba tem que fazer isso. A vizinha precisa recuperar sua grandeza, né? Com a história que tem, fazendo a história que tem. A gente está aqui falando de memória, né? Lembrando coisas, relembrando coisas. E eu estou vendo que o senhor separou alguns materiais aí, né? Como prospectos da época. Primeira flama. Essa flama é a flama que a vizinha Faladeira tinha lá no seu início. Tem o Vizinha Thomas vai Sereia, né? Mas aqui o ano está de 2001, mas a gente está falando do símbolo, né? O símbolo é o símbolo, a Vizinha Faladeira quando surge na década de 30, esse é o símbolo da Vizinha Faladeira. Tem a questão irônica, a ironia que a Vizinha Faladeira tinha um amigo que comentava que a Vizinha Faladeira era assim, havia a Vizinha Faladeira e deixa falar. A vizinha faladeira deixa falar, afirmando que deixa a vizinha falar, entendeu? Aí peitoraram a língua da vizinha. Era uma brincadeira das duas escolas da região que representava esse expoente da africanidade forte na década de 30, em que um núcleo de cidadania no Brasil começou a acontecer. O Getúlio trouxe à luz da sociedade brasileira o primeiro passo de cidadania possível. Não estou fazendo valorização do Getúlio, não. Mas, a partir daí, Getúlio Vargas, é que a gente começou a incluir a cultura popular de uma forma importante na nossa formação e na nossa construção. Importantíssimo. Né? Então, as escolas de samba são isso. O Carnaval Carioca é isso. O Carnaval Carioca é a maior representação disso. Esse caderno aqui... Esse aqui mostrando pra gente que tem coisa aí que eu não conheço. É a sinopse do primeiro samba, da primeira... Eu não tinha esse... A sinopse não tinha visto primeiro essa pérola, não. Da onde saiu o samba do Neném, que foi chamado Claro Mundo do Grande Povo, que foi o primeiro desfile da Vizinha Faladeira, saiu dessa sinopse aqui. Essa sinopse aqui era do meu pai. Esse samba eu não fiz, não. Eu não fiz um samba paralelo, não. Parece que tem rascunho aí. Mas tem uma história que meu pai estava contando, ele queria escrever um continho e ele escreveu. Eu até fiz um conto, uma história em cima de um samba que ele fez e escreveu uma história para ser em que o fecho da história... Isso aqui é um... Tem uma câmera aqui perto de mim. Isso aí é cidade. Eu nem tinha conhecimento dessa sinopse ainda. A sinopse do primeiro enredo da Vizinha Faladeira. Aqui é o primeiro prospecto. Prospecto de samba. Esse prospecto foi um prospecto divulgado na escola, na quadra da escola, em 1989, né? Para o Carnaval de 90. Caceta. No ano que o meu pai ganhou esse primeiro... Isso aqui é a assinatura do homem? Meu pai... O chamegão do homem. Então, só escrevendo aí uma coisa. Passou. Como é que, nessa época do meu avô, compositor, lá em 89, 90, o senhor acompanhou isso? Como é que funcionava esse trabalho de perto? A gente aqui fazia CD, distribuía CD. Hoje em dia a gente faz vídeo, põe no YouTube e tal, para divulgar. Como é que era esse trabalho? Não se iluda. A partir desse prospecto aqui. Não se iluda, porque, de uma certa maneira, sempre houve um processo de investimento dos compositores para, na quadra, criar o convencimento da plateia a aderir ao samba. Sempre teve. O que aconteceu foi que esse processo ganhou uma dimensão maior. Hoje você vê compositores assinando um samba enredo em que o compositor escreve uma letra, uma frase, mas é o cara que bancou o samba. É um investidor. O que me incomoda muito nessa nova relação da disputa de samba enredo nas escolas com o capital é que o capital ganha. Só o capital ganha. O senhor colocou agora, me fez recordar também, provavelmente meu avô viveu isso, que os mais velhos dizem que para ser compositor em determinadas escolas você tinha que passar por uma prova. Não, tinha que ter carteirinha, você tinha que ter carteira de compositor. A escola, a ala abria tipo um concurso interno, né, que você tinha um tempo X, um tema Y, para escrever um samba ali na hora. Não tinha essa parada de você assinar. Não tinha essa parada. Você tinha que ir lá
num dia de seleção, sentar na cadeira, com um tempo estimado, né? Aí você ganhava lá um tema, ou de repente um tema livre, e ali você escrevia, aí cantava o que você escreveu. Se a ala ali, se os maiorais da ala entendessem que você tinha realmente talento para aquilo, você era um compositor daquela escola. Hoje em dia já não é mais. Meu avô pegou essa situação. Você tinha a ideia das aulas de compositores, né? Então havia uma qualificação. Hoje você. O pessoal fala, mas hoje o samba enredo é mais democrático. Você abre a internet, o cara faz um samba e pode escutar. Aí você tem uma leitura que é mais complicada. A escola de samba ela tem que trazer o coração da comunidade. Ela tem que trazer a comunidade no coração. E a escola de samba é um lugar. É escola. A escola de samba ela tem que ter uma espécie de caminho pedagógico. A Mangueira é uma escola de samba, Salgueiro é uma escola de samba. Aula das crianças, tem que ter essa coisa. Então, eu pessoalmente não acredito nessa coisa do que vem de fora. Tudo bem, pode ter qualidade. A escola de samba precisa ter um cartola. Um homem da escola precisa ter Neguinho da Beija-Flor. O Neguinho da Beija-Flor então representa isso claramente. É um compositor que começou, um cantor da escola, puxando de samba, mas foi um compositor da escola ainda na escola pequena, aquela escola. E a Beija-Flor é a escola que atendia ao regime militar naquela época. Então, o Neguinho tem isso. Fala da Ivone Lara. Ivone Lara no Império, né? Silas de Oliveira, o maior de todos os grandes compositor de samba, Silas de Oliveira, ninguém fez samba mais lindo para a escola de samba que o Silas de Oliveira, o Império Serrano, entendeu? E assim, tem que ter essa identidade. A gente perdeu. Não é que não possa fazer uma outra coisa, mas não quero ser purista, mas eu fico muito decepcionado com essa mercantilização da escola de samba, nesse sentido, nos seus lugares que eu acho expressão da cultura local em que a escola vivencia com a comunidade. Até porque o visual, né? De novo, o visual. É muito bonito, né? Você vê a plástica, mas o fundamento, o essencial de uma escola de samba é o samba de enredo. Imagina a escola de samba passando na avenida com toda aquela pompa em silêncio. Mas o que nós temos hoje é esse modelo de escola corporativa, samba com muita gente. Eu lembrei aqui, outra coisa que eu gostaria de frisar nesse bate-papo, a gente está falando de composição, Neném Pintar de Paco. O senhor chegou a vivenciar, tipo, quem era bom de melodia, aquele que era mais letrista, aquele que... O Neném normalmente era o letrista. Era o cara que trabalhava letra, aquela coisa toda, e o Pintado era um musicista. O cara cuidava da música, organizava a música, fazia... Dava aquele desenho, aquele contorno. Fazia o negócio... Mais especial. Pintado tinha essa coisa do... se a gente for trabalhar música e letra, eles faziam música e letra junto. Tá? Mas, assim, quem construía a letra mais, quem dava os caminhos da luta, normalmente era sempre o Neném, e o Pintado organizava o samba, a melodia. Às vezes o Pintado vinha como melodia só no solfejo, e aí o Neném que escreveu uma frase, daí saiu um samba. A arte primeira nasceu assim, entendeu? Poxa, não, eu fiz um samba, eu li assim, meu pai já tinha feito já, né? Ele, o Pintado e o Paco, e aí, numa brincadeira, eu mostrei o samba pro Pintado. Aí o Pintado falou, não, você vai disputar esse samba com a gente, não. Aí vai ser desleal. Então, vamos brincadeira. Eles foram para a quadra, disputaram e ganharam. Eu não apostei no samba, até porque eu não fazia parte do grupo de compositores. E você tem que fazer parte do grupo de compositores. Eu só estava ali. Para mim era uma brincadeira fazer isso. Pode tocar uma partezinha para mim? Certo. Mais ou menos assim. Vou na cabeça, ó. Doce vida salgada, hoje vou me deixar levar pelo mar divina fonte, sob a pedra do piloto, vou cantá-lo com as sereias. O eixo azul em que reflete no teu rosto azul do céu, além do azul esconde lendas magistrais, ao mesmo tempo nos banhos sonhais. Por esse azul em que reflete no teu rosto azul do céu, além do azul esconde lendas magistrais, ao mesmo tempo nos banhos sonhais. Divinas águas, divinos seres, mostram a tua resistência, onde na Netuno e Iemanjá já estão a reclamar pela morte do seu povo.
durante muito tempo o convívio tinha sido de um pouco brasileiro harmonioso, mas a devastação do bicho-homem, os conflitos sociais, se criou ratos vitais e predadores ideais. Eu sou do mar, nasci no Rio de Janeiro a derramar, e só me enjoo se me vejo naufragar nas correntezas dos que não me sabem amar. Eu sou do mar, nasci no Rio de Janeiro a beira-mar, e só me enjoo se me vejo naufragar nas correntezas dos que não me sabem amar. Eu sou do mar, compositor Luiz Torres. É isso. Samba foi uma brincadeira, né? Uma belíssima brincadeira para fazer um samba paralelo e samba que disputaram na escola. Além de ter colocado suas canções em alguns discos, né, de artistas, né? Bete Carvalho, Zaya, Conjunto Nosso Samba. Eles participavam de festivais, né? Festivais também, né? Que hoje em dia já não é comum acontecer, né? Porque a tradição do festival no Brasil já existia na década de 70. Aí já vinha desde da Bienal do Samba em São Paulo, tinha o Paulo de Paulo de Viola, Martim da Vila, Paulo César Pinheiro e Baden, aí participavam dessas bienais de samba. Nos anos 70, um cara chamado Garrido, uma espécie de empresário, né, do samba, um cara ligado ao samba, ele começou a fazer esse grande encontro nacional de compositores. E ele trabalhava com a nata de compositores das favelas, das periferias, e estava participando. E esses festivais aconteciam nas escolas, em pequenos clubes, e depois tinha um encontro nacional com compositores que vinham de outros estados e faziam uma final em lugares como Sírio-Libanês, entendeu? Assim, é um negócio, na época, quando a Vila ainda ensaiava lá no América, grandes festivais com finais lá, né? E para a gente fechar a tampa do nosso bate-papo, eu queria saber o que o senhor, como o senhor imagina a Vizinha no futuro? O que o senhor espera da Vizinha Faladeira como futuro? A Vizinha Faladeira é a nossa escola, né? É a escola disso que eu acredito e que eu o tempo inteiro brigo aí por aí, que é a escola da pequena África, a escola que nasceu com a mesma simbologia de grande, como a Deixa Falar do Estado. Ela só precisa retomar isso. Ela precisa fazer com que esses componentes que estão presentes, a diretoria, as pessoas que participam da escola, tem esse link com a memória, não para ser uma escola parecida com o Beija-Flor, parecida com uma escola de um patrono, mas uma escola da comunidade, uma escola que faça um link real com a comunidade da grande pequena África, né? Que é o que eu acredito que seja a favela, os bairros baixos, o quilombo, todos esses espaços sejam representados nessa escola, que nasceu no momento em que essa cultura afrodescendente estava fluindo numa beleza de grandeza e originalidade, que criou o carnaval carioca da forma que nós entendemos. O santo, o porto do samba? Do santo, do porto do samba. Do porto, do santo e do samba, que é o tripé de formação do quilombo e é o tripé da formação da pequena África, em que a Virgem Faladeira é a representante desse samba também, como a Deixa Falar. E os portuários são os sambistas, os homens que trabalhavam ali no porto, que passaram, muitos deles sendo compositores importantes, né? Muitos deles eram portuários e artistas nessas comunidades, dos blocos. O Aniceto, né? O Aniceto era a resistência, era o símbolo maior da resistência, o próprio Filheiro, tá? Diversos desses. A Império Serrano que nós conhecemos lá na Serrinha é a Império Serrano que foi gestada na região portuária também. Tá? Ele nasce na Serrinha, naquele símbolo da Grande Serrinha, mas que os homens que, de certa maneira, criaram o Império Serrano na Serrinha, trabalhavam no porto. Eles interagiam com esse mundo do samba e dessa comunidade da pequena África, que é a região portuária. Então, assim, de uma certa maneira, o samba é daqui. É da pequena África que o samba nasce, a pequena África pioneira na formação e na construção do samba carioca. A origem do samba.
Aquele toquinho para finalizar e tamo junto. Falou, pessoal. Valeu.